Bom, então agora nós vamos calcular a renda inicialmente de benefícios que utilizam o salário de benefício. Isso significa dizer que eu faço o seguinte, eu parto do salário de contribuição, faço a média ou média vezes o fator, obtenho o salário de benefício e aplico percentuais previstos na legislação para chegar na renda desses benefícios, de acordo? Então nós vamos trabalhar dentro dessa lógica, só que nós vamos aqui fazer o seguinte, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos só lembrar aqui qual é o SB que eu uso, tá? Eu uso como SB aqui o quê? A média, vamos chamar assim, né? Média de salários de contribuição vezes o fator, não é isso? Então, como é que eu vou calcular a renda? Obtido o salário de benefício, desta forma, média vezes o fator, eu aplico sobre o salário de benefício o percentual de 100%. Então veja que para a aposentadoria por tempo de contribuição, o problema não é esse percentual, o problema é o fator, que na medida em que sejam pessoas jovens vai agir como um redutor, tá? No caso da aposentadoria por idade, tá? O SB pode ser o quê? Média vezes o fator ou apenas a média dos salários de contribuição. Feita a média ou a média vezes o fator, o que for mais interessante para o segurado, eu obtenho o SB e sobre o SB eu vou aplicar um percentual de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Significa dizer que se eu tenho um segurado que venha se aposentar, a aposentadoria por idade, ela é concedida para o homem aos 65 anos de idade, para a mulher aos 60 anos. Exigida uma carência, regra geral, regra permanente hoje, né, de 180 contribuições. Então vejam vocês o seguinte, tá? Se chega um segurado com a idade de 65 anos, tá certo? E ele pagou suas contribuições, tá? Ele tem, vamos dizer que ele tem aqui 240 contribuições. Durante 20 anos ele pagou contribuições, está hoje com a idade de 65 e vem em busca de sua aposentadoria. Como é que eu vou fazer o cálculo? Eu verifico quais são os maiores salários dele, dentre esses 240 salários que geraram, né, as 240 contribuições, e obtenho, faço a média apenas, né, dos 80% maiores, a média vezes o fator, e chego no salário de benefício. O que eu vou aplicar em termos percentuais? 70% mais o quê? 240 contribuições são 20 grupos de 12 contribuições, não é verdade? 20 grupos de 12 contribuições, 20 vezes 12 contribuições. O que eu faço então? A esse 70% eu somo 20%, 1% para cada grupo de 12 contribuições. Percentual máximo aqui, 30%, que atingiria o total de 100%. De acordo? Vamos lá. A aposentadoria especial. Eu calculo o salário de benefício, que é, né, o salário de benefício é apenas a média, e sobre o valor do salário de benefício que eu obtenho, tá, eu aplico 100%. E chego no valor da renda da aposentadoria especial. A aposentadoria por invalidez. O salário de benefício é apenas a média. Obtida a média dos salários de contribuição, né, que é o salário de benefício para este caso, eu também aplico 100%. No caso do auxílio doença, tá? O salário de benefício também é apenas a média, nada de média vezes o fator. O que eu faço? Obtido o salário de benefício, que é a média dos salários de contribuição, eu obtenho a renda do auxílio doença aplicando um percentual legalmente previsto de 91%. O auxílio acidente utilizará para seu cálculo
o salário de benefício do auxílio doença que o precedeu. Sempre lembrem-se que sempre antes de um segurado receber auxílio acidente, logo antes ele recebeu auxílio doença. E esse auxílio doença foi calculado na condição de 91% do SB, que é a média de salários. Então eu volto para o mesmo salário de benefício que eu usei para o auxílio doença, e nesse salário de benefício, obviamente que atualizado pelos mesmos índices corrigindo benefícios no período, eu aplico 50%. Então eu posso dizer que o auxílio acidente tem sua renda calculada mediante a aplicação de um percentual de 50% sobre o salário de benefício que gerou o auxílio doença que o antecedeu. De acordo? Tá? Nós vamos agora, tá, trabalhar com a renda dos benefícios, tá, que não utilizam o salário de benefício, tá? O salário família, ele é pago ao segurado através de cotas para cada filho, tá? Ou equiparado a filho até 14 anos, o segurado vai receber uma cota de salário família na condição de se tratar de segurado de baixa renda. Nós vamos examinar, né, as cotas de salário família, as regras para pagamento de salário família mais adiante. Hoje eu vou apresentar para vocês como se faz o cálculo da renda de salário maternidade. Em seguida, veremos o cálculo, tá, na aula seguinte, da pensão por morte e do auxílio reclusão. Então vamos lá, tá? No caso do salário maternidade, não se utiliza para o seu cálculo o salário de benefício. E para cada tipo de segurada, nós vamos ter um cálculo diferente, tá? Só para CI facultativa, que é a mesma coisa. Mas vamos lá. Empregada. Qual é o valor da renda de um salário maternidade a ser pago a uma empregada, tá? É a última remuneração. A última remuneração paga a essa empregada será o valor do seu salário maternidade. E vejam que aqui o teto do salário maternidade para uma empregada não será aquele teto do regime geral de R$ 3.218,90. O teto aqui será o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Valor esse que anda pela casa de 24 mil e pouco, né? 24.500. Então, se eu tenho uma empregada que recebe 20 mil de uma empresa e ela se afasta de licença gestante, vai receber salário maternidade, o valor do salário maternidade corresponderá à remuneração dela de 20 mil, portanto, superior ao teto de 3.218. Agora, não se pode pagar a título de salário maternidade valor superior ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. No caso da trabalhadora avulsa, tá? Que imaginem vocês avulsa, que em geral é ensacadora, tá? Que trabalha em atividade portuária. Quando ela está na sua gravidez já avançada, ela vai trabalhar poucos dias durante o mês. Então imaginem vocês se eu tivesse, tá, uma garantia de salário maternidade para essa avulsa no valor da última remuneração que ela recebeu, que poderiam ser 3 dias trabalhados no mês. Então, para protegê-la, o legislador assegurou que ela receba a remuneração correspondente a um mês integral, tá? Como se ela tivesse trabalhado o mês todo. Eu verifico quanto seria a remuneração a ela devida. Esse será o valor, né, do salário maternidade, limitado também ao teto do ministro do Supremo. Lembrem-se que em termos de direitos previdenciários, os avulsos acompanham a mesma regra aplicável aos empregados, tá?
No caso da empregada doméstica, o salário maternidade será o último salário de contribuição, tá certo? Último salário de contribuição e, portanto, com um teto que seria o do regime geral de R$ 3.218,90. Então, aquela governanta que ganhava R$ 5.000, tá? Ela terá como salário maternidade não a última remuneração de R$ 5.000, e sim o valor de R$ 3.218,90, portanto, teto do regime geral, uma vez que o salário maternidade é o último salário de contribuição, leia-se, portanto, remuneração até o teto, tá? No caso da segurada especial, o salário maternidade será no valor de um salário mínimo, tá? Ok? No caso da contribuinte individual e da segurada facultativa, o salário maternidade corresponderá a 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não superior a 15 meses. Vejam que aqui não necessariamente será uma média aritmética. Vamos dizer que chegue uma segurada, uma contribuinte individual em busca do seu salário maternidade e nos últimos 15 meses ela só tem 10 salários de contribuição. O que eu faço? Somo 10 salários e divido por 12. Se ela chegasse até a Previdência e nos últimos 15 meses ela só tivesse 3 salários de contribuição, o que eu faria? Somaria os 3 salários de contribuição e dividiria por 12. Fato é que a lei garante que benefício que substitua o salário ou rendimento do trabalho não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, na medida em que essa conta resultasse em valor inferior ao salário mínimo, né, eu não teria, então, pagamento inferior ao salário mínimo, concorda? Viria para o valor do salário mínimo. Então, essa daí é a forma de calcular a renda do salário maternidade para as diversas seguradas, tá? Só aproveitando esse último minutinho da aula, lembrar que no caso do segurado especial, colocaram uma novidade na Lei 8.213, lá no regulamento, que diz o seguinte, que no caso do segurado especial, o salário de benefício dele, tá, equivale a um salário mínimo, tá certo? Então, você teria, no caso aqui, por exemplo, vou calcular o auxílio-doença de um segurado especial. Seria 91% de um salário mínimo, daria valor inferior a salário mínimo. Como eu não posso ter um benefício que substitua a renda do trabalhador inferior a salário mínimo, virá o valor para salário mínimo, tá certo? Tá? No caso da aposentadoria por invalidez, seria o quê? Um salário mínimo vezes 100%. No caso do auxílio-doença, um salário mínimo vezes 50%. Então, eu teria, né, essa novidade, né, incluída lá na legislação previdenciária, de que o salário de benefício do segurado especial corresponde a um salário mínimo. Na próxima aula, nós vamos ver como se faz o cálculo da renda da pensão por morte e do auxílio reclusão. Até lá, gente!